gente, tudo bem? Olha, no vídeo de hoje eu vim contar para vocês 4 dicas para te ajudar a ler mais clássicos, principalmente os nacionais. Então, bora! Eu sei que muita gente pode ter o hábito de leitura aí por trás dessa câmera, ou então tá querendo adquirir e começar a ler alguns livrinhos, e aí muita gente tem medo de ler literatura clássica. Tem uma galera que precisa ler esses livros e ainda se sente ali sobrecarregada, obrigada a ler, e fica ainda mais maçante despertar interesse por esses livros, não é mesmo? Mas aqui eu separei algumas dicas de coisas que me ajudaram a começar a gostar muito de ler literatura clássica, que pode te ajudar. Você que está querendo ler mais livros desse gênero, ou então está precisando aí por conta da escola, época de vestibular. Então, leitura obrigatória? Bora lá para as dicas. A primeira dica que me ajudou muito, gente, foi respeitar o meu tempo. Eu sei que essa dica é um pouco complicada para quem está aí na época da escola, porque às vezes a gente tem prova, né, e precisa cumprir datas ali, mas se esse não é o seu caso, tente respeitar o seu tempo, e se é, comece o quanto antes, para você não se sentir tão pressionado a ler em pouco tempo uma história que normalmente, por ter uma escrita mais antiga, é realmente mais difícil de entender e processar as informações. Normalmente é mais lento a leitura, né, é mais lenta a leitura de um livro clássico. Então, a primeira dica é respeitar o seu tempo. Se você quer começar a ler clássicos, não tenha pressa. Se não funcionou naquele momento, deixa para ler depois. E se você está precisando ler para alguma prova, a dica é começar o quanto antes, para que você tenha tempo, valendo pausadamente, para que você consiga entender essa leitura e ela se torne mais prazerosa. A segunda dica é busque materiais de apoio. Isso para mim foi essencial. Alguns livros muito difíceis de entender, com palavras muito rebuscadas, uma linguagem bem diferente. O que me ajudava era pesquisar vídeos no YouTube de pessoas comentando sobre o livro, explicando, ambientalizando ali as informações, também artigos sobre o próprio autor, a época em que o livro foi escrito, o que ele representou, por que ele se tornou um clássico. Tudo isso não só me ajudava a entender melhor a leitura, mas também a ficar mais interessada por aquele universo. Então, essa é uma ótima dica. Durante a leitura, vá procurando coisas que te ajudem ali a estar cada vez mais ambientalizado com aquele universo. Vai facilitar bastante. A terceira dica é faça anotações. Sim, outra coisa que também me ajuda quando eu leio uma palavra muito difícil, para não precisar ficar parando a leitura ali, né, e dificultar ainda mais o entendimento, você pode ir grifando ou marcando as palavras que não entendeu para pesquisar depois, ou então você pode ir anotando ideias de como você está interpretando aquilo que está acontecendo. E mais na frente, quando a história começar a fazer mais sentido, você valida ou não aquele pensamento que você teve. Isso pode te ajudar a descobrir que caminho seguir e como entender aquela história que pode estar parecendo bem complexa e complicada. E a quarta e última dica é tirar tempo para refletir sobre o que você leu, além do tempo de leitura. Muitas vezes a gente lê um livro e ali na hora que você está passando as palavras, fica um pouco complexo e bagunçado aquilo. E aí você pensa, poxa, vou desistir desse livro, não estou entendendo nada. É nesse momento que você pode parar um pouquinho e realmente refletir sobre aquilo que você está lendo. Criar teorias mesmo na sua cabeça, conversar consigo mesmo, tentar pensar o que o autor estava querendo dizer, ir além das palavras, usar também o seu raciocínio. Isso sempre me ajuda muito quando eu leio clássicos e me ajuda a entender o livro até diferente de outras pessoas que já leram. É uma experiência muito legal e normalmente com livros clássicos funciona muito e você tira ótimos pensamentos dessa bagunça organizada aí na sua mente. Então tire um tempinho para pensar sobre o livro, não somente ler as palavras. Bom, essas foram as minhas dicas. Me conta aqui embaixo se você gosta de ler livros clássicos, já tem esse hábito ou tá querendo adquirir, e se vai testar algumas dessas dicas que eu quero muito saber. Espero ter te ajudado e logo logo eu volto com mais vídeos sobre literatura e outros assuntos da comunicação. Tchau!